Dia 32, Gênesis capítulo 33. De longe Jacó viu que Esaú estava vindo ao seu encontro, e com ele vinham 400 homens. Então ele dividiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas, e ele colocou as servas e seus filhos à frente. Em seguida, Lia e seus filhos, e por último, Raquel com José. Depois ele mesmo passou à frente, e à medida que se aproximava do seu irmão, Jacó inclinou-se 7 vezes. Mas Esaú correu ao seu encontro e o abraçou. Ele colocou seus braços ao redor do pescoço de Jacó e o beijou, e os dois choraram. Então Esaú viu as mulheres e as crianças e perguntou: Quem são esses que estão com você? Saul: São os filhos que Deus bondosamente concedeu ao seu servo, respondeu-lhe Jacó. Nesse meio tempo, se aproximaram as servas e seus filhos e se inclinaram diante de Esaú. Aproximaram-se também Lia e seus filhos e se inclinaram. Finalmente aproximaram-se Raquel e José e se inclinaram. Esaú então perguntou: Com que intenção você mandou todos esses rebanhos que encontrei? Jacó respondeu: Para ser bem recebido diante do meu senhor. Esaú, porém, disse: Eu já tenho muitas riquezas, meu irmão. Guarde o que é seu. Não recuse, insistiu Jacó. Se existe aprovação da sua parte, por favor, aceite o meu presente, porque ver a sua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, o Senhor me recebeu também. Aceite, pois, o presente que eu lhe trouxe. Deus tem sido muito generoso comigo. O que tenho é mais do que o suficiente para mim. Insistiu tanto que Esaú acabou aceitando. Esaú disse: Vamos seguir em frente, eu segurarei com você. Jacó, porém, lhe disse: Meu senhor sabe que as crianças que trago são frágeis. Além disso, tenho comigo ovelhas e vacas de leite que amamentam suas crias. Se forçá-las demais, num só dia morrerão todo o rebanho. Portanto, é melhor que meu senhor vá à frente do seu servo. Nós iremos mais devagar, acompanhando o passo dos nossos rebanhos e das crianças, até me encontrar com o meu senhor em Seir. Esaú respondeu: Então, pelo menos, permita-me deixar alguns homens com você. Por quê? Perguntou Jacó. O fato de ser bem recebido pelo meu senhor já é o bastante para mim. Assim, Esaú começou a viagem de volta para Seir. Enquanto isso, Jacó foi para Sucote. Ali Jacó construiu uma casa para si e abrigos para os animais. Por isso aquele lugar recebeu o nome de Sucote. Completando a viagem de volta de Padã-Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade. Ele comprou a parte do campo onde tinha montado o acampamento dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Ali Jacó construiu um altar, o qual deu o nome de El-Eló-Israel. Marcos capítulo 4. Mais uma vez, uma imensa multidão ajuntou-se na praia ao redor de Jesus, quando ele estava ensinando, e ele teve de entrar num barco perto da praia e assentar-se nele, enquanto o povo ficava na beira da praia. Seu método costumeiro de ensinar o povo era por meio de parábolas. Uma delas dizia o seguinte: Ouçam, um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava a semente, uma parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram. Outra parte caiu em solo raso, com pedras por baixo. A semente cresceu muito depressa, porque a terra não era profunda, mas logo murchou debaixo do sol quente e morreu, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas de modo que elas não produziam fruto. Mas algumas sementes caíram em boa terra, brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 até 100 grãos por um. E Jesus concluiu, dizendo:
Se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam. Depois disso, quando ele estava sozinho com os 12 e com os outros discípulos, eles lhe perguntaram a respeito das parábolas. Ele respondeu: A vocês é permitido saber o mistério a respeito do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é ensinado por meio de parábolas, conforme está escrito. Vocês vão ouvir as minhas palavras muitas vezes, mas não vão entendê-las. Vocês vão ver, mas não entenderão. Para que não se voltem para mim e sejam curados. Então Jesus perguntou: Vocês não entendem essa parábola? Que farão com todas as outras que eu ainda contarei? O lavrador sobre o qual falei semeia a palavra de Deus aos outros. O caminho duro, onde parte da semente caiu, representa o coração duro de alguns daqueles que ouvem a mensagem de Deus. Satanás vem imediatamente e retira a palavra que foi semeada no coração deles. O terreno pedregoso representa o coração daqueles que ouvem a mensagem com alegria, mas visto que as raízes não vão muito fundo, essas pessoas permanecem por pouco tempo. Quando surgem os sofrimentos e as perseguições por causa da palavra, logo abandonam a fé. Ainda outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas nos meios dos espinhos. Elas ouvem as boas novas e as recebem. Porém, quando chegam as preocupações desse mundo, a ilusão da riqueza e a sedução das coisas boas, essas coisas sufocam a mensagem de Deus no coração delas, de modo que não produzem fruto. Mas a terra boa representa o coração daqueles que verdadeiramente ouvem e aceitam as mensagens divinas e dão uma colheita de 30, 60 e até mesmo 100 vezes por um. Então Jesus lhe perguntou: Por acaso alguém acende uma lamparina e a põe debaixo de um cesto ou de uma cama? Não se poderia ver nem utilizar a luz. Uma lamparina é colocada em um pedestal para brilhar e ser útil, pois tudo que está escondido será revelado, e tudo quanto agora está oculto algum dia virá à luz. Se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam. Mas tenham cuidado para pôr em prática o que ouvem. Vocês serão julgados com a mesma medida que julgarem os outros, e acrescentarão ainda mais. Aquele que tem receberá mais, mas aquele que não tem dele será tirado o pouco que tiver. Jesus prosseguiu dizendo: O reino de Deus se parece com um lavrador que lançou a semente na terra. Enquanto os dias e as noites se passavam, as sementes germinavam, cresciam, sem ele saber como isso acontecia, pois a própria terra produz o fruto. Primeiro o talo, depois as espigas de trigo e finalmente os grãos, que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o lavrador começa a cortá-la com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Jesus perguntou: Com que posso comparar o reino de Deus? Que parábola usarei para descrevê-lo? E como uma semente de mostarda. Embora esta seja uma das menores sementes que se plantam na terra, ainda assim cresce até tornar-se uma das maiores plantas, com ramos grandes, onde as aves podem fazer seus ninhos e abrigar-se. Ele usa muitas parábolas semelhantes para ensinar o povo conforme eles estavam em condições de entender. Aliás, a multidão, ele só ensinava por meio de parábolas, mas depois, quando estava sozinho com os seus discípulos, explicava-lhes o que queria dizer. Quando caiu a tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado do mar. Então, eles foram deixando a multidão, embora outros barcos fossem atrás dele. Logo levantou-se uma terrível tempestade, ondas enormes começaram a rebater sobre o barco, de forma que ele estava ficando cheio de água, prestes a afundar. Jesus estava dormindo na polpa do barco com a cabeça numa almofada. Os discípulos acordaram bradando: Mestre,
Nós estamos quase nos afogando e o senhor nem se importa? Então ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Cale-se, aquiete-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Ele perguntou-lhes: Por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Eles ficaram cheios de espanto e diziam uns para os outros: Quem é esse que até os ventos e as ondas lhe obedecem? Esther, capítulo 9. Assim, no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, o dia em que entraria em vigor o decreto do rei, que seria o dia em que os inimigos dos judeus esperavam matá-los, aconteceu exatamente ao contrário. Os judeus que se reuniam em suas cidades por todas as províncias do rei Xerxes para se defender contra qualquer pessoa que procurasse fazer um mal a eles. Mas ninguém conseguiu fazer-lhes mal, pois todos estavam com medo deles. Todas as autoridades das províncias, os sátrapas, os governadores e os ajudantes defenderam os judeus por causa do medo que tinham de Mordecai. Porque Mordecai se tornou muito influente no palácio do rei, e a fama dele era conhecida em toda a província, e ele ia se tornando cada vez mais poderoso. E os judeus fizeram o que queriam com os seus inimigos, matando-os e os destruindo-os. Na cidade de Suzã, os judeus mataram 500 homens. Também mataram Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Farmasta, Arizai, Aridai e Vaizata, os 10 filhos de Amã, filho de Ramedata e o inimigo dos judeus. Porém, eles não se apossaram dos bens de Ramã. Naquele mesmo dia, quando contaram ao rei qual era o número dos que foram mortos, em Suzã, a capital, ele chamou a rainha Esther e disse a ela: Os judeus mataram e destruíram 500 homens em Suzã, incluindo os 10 filhos de Ramã. Se eles fizerem isso aqui, o que será que eles fizeram no restante das províncias do império? E agora, diga que mais você deseja, o que você quiser será dado. E Esther respondeu: Se for do agrado do rei, deixe os judeus que estão aqui em Suzã fazerem de novo amanhã o que eles fizeram hoje, e dê licença para que os 10 filhos de Ramã sejam pendurados na forca. O rei concordou e foi anunciada em Suzã a ordem real, e os corpos dos 10 filhos de Ramã foram pendurados na forca. Depois, os judeus de Suzã se ajuntaram no 14º dia do mês de Adar e mataram 300 homens em Suzã. Também dessa vez não se apossaram dos bens. Nesse meio tempo, os outros judeus que moravam em todas as províncias do rei Xerxes se juntaram para proteger as suas vidas e destruíam todos os inimigos, matando 65.000 dos que odiavam os judeus. Porém, eles não tomaram seus bens. Isso foi feito em todas as províncias no 13º dia do mês de Adar. E no 14º dia descansaram, comemorando a vitória num dia de festa e alegria. Porém, os judeus de Suzã tinham se reunido no 13º e no 14º dia, e no 15º dia descansaram, e fizeram dele um dia de festa e alegria. É por isso que os judeus que viviam nas vilas e províncias em todo o país de Israel até hoje comemoram a festa todos os anos no 14º dia de Adar, quando se alegram e mandam presentes uns aos outros. Mordecai registrou todos esses acontecimentos e enviou cartas para os judeus que moravam perto e para os que moravam longe, em todas as províncias do rei Xerxes, dando ordens a ele para declararem como feriado anual o 14º e 15º dia
do mês de Adar, e comemorar com festas, alegrias e presente para os pobres este dia importante na história dos judeus, pois eles se livraram dos seus inimigos e a sua tristeza se transformou em alegria e choro no dia de festa. Então os judeus aceitaram as ordens de Mordecai e começaram este costume que se repete todos os anos, como lembrança do tempo de que Ramã, filho de Hamedata, o Agagita e o inimigo dos judeus, tinham planejado destruir o povo judeu, escolhendo o dia da destruição por meio dos jogos de dados. Mas, quando Ester foi dizer isso ao rei, o plano maligno de Ramã se virou contra ele mesmo, e ele e os seus filhos foram pendurados numa forca. Por isso, essa festa tem o nome de Purim, porque Pur é a palavra que se usa na língua dos persas. Todos os judeus em todo o reino concordam em começar esse costume e passá-los aos seus filhos e a todos os que se tornarem judeus. Eles prometeram que nunca deixariam de festejar esses 2 dias anualmente, conforme Mordecai havia escrito. Seria um acontecimento anual que passaria de uma geração para outra, comemorando por todas as famílias em cada província e em cada cidade. Desse modo, a lembrança do que havia acontecido jamais seria apagada pelos judeus. Nesse meio tempo, a rainha Ester, filha de Abiail, escreveu uma carta junto com Mordecai para confirmar a primeira carta em que recomendava comemorar todos os anos a festa de Purim. Mordecai enviou cartas a todos os judeus das 127 províncias do rei Xerxes, com palavras de boa vontade e encorajando os judeus a confirmarem esses 2 dias todos os anos como a festa de Purim, conforme fora decretado pelo judeu Mordecai e pela rainha Ester. Esse decreto valia para eles mesmos, para todo o povo judeu e para os seus descendentes, e incluía também orientações em relação ao jejum e à lamentação. Assim, o decreto de Ester confirmava essas datas e foi registrada no livro. Ester, capítulo 10. O rei Xerxes ordenou a cobrança de impostos a todo o seu império, até sobre as distantes ilhas do mar. As grandes ações do rei e também a história completa da grandeza de Mordecai e das honras que o rei concedeu a ele estão escritas no livro da história dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mordecai ocupou a mais alta posição do reino, logo abaixo do rei Xerxes. Ele era, sem dúvida, muito importante entre os judeus e todos os respeitavam porque trabalhou para o bem do seu povo e procurou a prosperidade de todos os judeus.